igreja. Querido, Deus é tão maravilhoso que, quando Ele me deu essa palavra na semana passada, eu pedi ao Senhor uma confirmação e hoje à tarde eu estava preparando os últimos detalhes, sabe? Aquele momento que a gente já leu, já escreveu, já digitou e a gente está ali treinando como se estivesse ensaiando. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação. E aí, quando chegou aqui na igreja, o Senhor foi só confirmando, porque essa igreja é do Senhor Jesus. Cada detalhe aqui é conforme a vontade dele. E aí, quando o diácono Henrique trouxe, ele falou da parte de Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o diácono Augusto também falou do Senhor também. Dos louvores, engraçado que nós ensaiamos o louvor na sexta-feira e o louvor fala que ele cresça, que ele apareça e na administração também. Então, assim, é o Espírito Santo de Deus tomando a direção. Quero dizer para vocês, preste atenção naquilo que vai ser falado nessa noite, porque é da parte de Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8, mas eu quero pedir para você, deixe a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus Cristo, para que você reflita comigo a mensagem do Senhor nessa noite. João, capítulo 15, do 1 ao 8. João, capítulo 15. Glória seja dada ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, igreja? João, capítulo 15. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Presta atenção no que Deus está falando. Aquele que dá fruto e aquele que não dá. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? É um texto muito autoexplicativo. Mas que nós não precisávamos nem explicar, nós já entendemos o que Jesus falou aqui. E os outros irmãos que estiveram aqui antes de mim falaram exatamente no mesmo sentido. Quando nós damos fruto,
o homem esteja só. Naquele momento ele fez a companheira para o Senhor, para o homem, a obra do Senhor. E aí o Senhor vem trazendo para nós que toda boa ação referente ao exercício do nosso ministério, ele provém de Deus. Então, se eu ministro bem, se eu louvo bem, se eu oro bem, se eu visito, se eu recebo, tudo aquilo que eu faço vem de Deus. Todo ministério que obreiros e pessoas de Deus exercem provém de Deus. Jesus, ele fala para nós que nós precisamos estar ligados a Ele, que é a videira verdadeira. Quando Jesus fala aqui, ele está falando em alusão à videira, porque a videira para o povo de Israel é símbolo do povo de Deus. Então lá é uma referência quando ele fala da videira. Então ele diz para os discípulos, porque ele é judeu, que todos, para terem um bom desempenho, para que façam algo positivo, principalmente para a obra de Deus, eles precisam estar ligados ao Senhor Jesus. E nós também não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Eu e você, nós somos instrumentos ligados a essa videira que é Jesus Cristo. Por nós mesmos, nós não libertamos ninguém. Nós não convertemos ninguém. Nós não ganhamos ninguém por nós mesmos. É a ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É o Senhor quem faz a obra. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque tudo, absolutamente tudo, tem a ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, lá na primeira carta, no capítulo 3, do versículo 6 e 7, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Uma pessoa alcançada, ela passa por um processo. E aqui eu quero contar um testemunho meu, vou dar uma parada aqui, e eu quero contar um testemunho meu rápido sobre a minha conversão. Eu não vim para a igreja, eu não fui para Jesus por amor. Eu fui pela dor. Eu fui diante de uma dificuldade, eu fui diante de um sofrimento, eu fui diante de uma doença. Eu estava enferma, era uma enfermidade que alojava fisicamente no meu organismo, mas que a medicina não encontrava essa doença. E não foi só uma vez. 2 vezes eu tive uma enfermidade que os médicos não encontravam. Então, quando eu passei por esse processo, várias pessoas foram instrumentos de Deus para a minha conversão. Várias pessoas. Quando eu conheci meu esposo, ele me afastou do lugar que eu frequentava. Logo veio a minha sogra, que era evangélica, e ela ministrava a palavra de Deus no meu coração. Antes mesmo de conhecer o meu esposo e a minha sogra, quando eu era adolescente, eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu era visitada todos os domingos por uma equipe daquelas pessoas que saem batendo a porta e pregando a palavra de Deus. Eram testemunhas de Jeová. Eu não cheguei a congregar na igreja deles, mas eles iam na nossa casa todo domingo, 3 horas da tarde, e ministravam o evangelho. Tem uma passagem bíblica que eu lembro até hoje, que eles pregavam. Deus usou aquelas pessoas de alguma forma. Eu tinha uma amiga que ela estava passando por situações no casamento e ela me trazia, às vezes eu vinha até de moto, eu morava em Palmelo, e participava de um culto aqui. Pessoas oravam por mim. Por algum tempo eu não congreguei, mas eu frequentei a igreja de Cristo. O apóstolo Ulisses, ele orou por mim. Eu conheci o pastor Lucas, que também orou por mim. E eu quero falar o nome das pessoas. É um desejo do meu coração. E aí, quando eu estava em casa enferma, Deus usou uma vizinha. Pasmem vocês. Ela estava alcoolizada. E ela bateu no portão da minha casa e falou, Deus te chama. Naquele dia eu tomei a decisão e fui à igreja. Quando eu cheguei na igreja, tinha presbítero, tinha pastor, tinha missionário. Várias pessoas ministravam o evangelho de Deus na minha vida.
E aí teve um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Eu fiquei quietinha no meu canto. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus nos meus ouvidos. E o Senhor me disse: se você não vir a mim e fazer aquilo que é propósito meu na sua vida, certamente morrerá e sua alma será lançada no abismo. Eu não era evangélica, então eu não entendia o que Deus estava falando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando é da parte de Deus, você entende. Porque eu não tinha conhecimento, mas aquela palavra entrou com muito temor no meu coração. Eu temia o Senhor naquele momento. E eu falei, Deus está falando que eu vou para o inferno se eu não fizer a vontade dele. Independente daquelas pessoas que passaram pela minha vida como instrumento de Deus, eu fui tocada pelo Espírito Santo e eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. Por que eu estou contando isso? Quem ganhou minha alma para Jesus? Por esse testemunho que eu te contei para vocês. Quem vocês acham que ganhou minha alma para Jesus? Quem? Várias pessoas fizeram parte do processo. Várias pessoas. Eu fiz uma visita na semana passada e eu comentava, porque infelizmente, muitas vezes, nós temos pessoas que se garantem que ganharam ou fizeram. E quando o apóstolo Paulo diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, eu plantei, Apolo regou. Quantas pessoas passaram no processo de conversão? Quando aquele pastor, na verdade não era pastor, era presbítero, ele falou, quem aqui quer ter um encontro real com Deus e quer aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Eu disse eu. Não foi aquele pastor que me resgatou. Foi o Espírito Santo de Deus que moveu meu coração. Glória a Deus! Diante das várias pessoas que ele usou, e eu acredito que eu dei trabalho para Deus, porque foram mais de 20 anos, e ele usando pessoas e pessoas e pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós reconhecemos que é ação do Espírito Santo de Deus, quando nós reconhecemos que nós somos limitados, que nós não fazemos nada, a não ser que seja na vontade do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos pessoas humildes e nós deixamos de ser egoístas. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui como que foi o processo de conversão, vocês terão várias histórias para me contar nessa noite. Porque vários foram os joelhos dobrados diante de Deus pela sua salvação. Deus falou comigo. Deus tocou no meu coração, mesmo que seja no temor. E eu fiquei aterrorizada, não vou mentir. Mas foi ali o processo de conversão que começou na minha vida. E eu vou ser convertida até o dia que eu morrer e for para a glória com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos a nossa limitação e nos tornamos humildes, deixamos de ser egoístas, o Pai se agrada. Lembra da oração do fariseu? Por que eu estou trazendo isso aqui, igreja? Lembra que eu comecei a falar sobre o egoísmo? As formas que ele se manifesta? Quem leu a Bíblia aqui viu aquela oração do fariseu e do publicano? Está lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 10 ao 16. Ele fala assim, ó. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele começou a oração dele se exaltando, julgando. Nem ainda como este publicano, porque ele era conhecedor da lei, porque ele era autoridade. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Você não tem que falar. Você não tem que cobrar de Deus aquilo que você faz. Isso é soberba. Isso é achar que é barganhar com Deus.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu. Nem levantar os olhos ele levantava. De tanta humildade. Mas dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe o que Deus quer de nós? Que a gente confesse nossos pecados. Deus não quer que a gente fale, eu sou isso, eu sou aquilo, isso, não. Deus, Ele quer que você diga, eu sou pecador. Certa vez eu ouvi uma pessoa que fez uma coisa muito errada mesmo. Era numa igreja, e essa pessoa se debruçou no altar, e essa pessoa chorou a Deus, e pediu perdão a Deus, e clamou misericórdia de Deus, e falava assim, eu sou pecador, eu sou falho mesmo, me ajuda. Eu quero socorro do Senhor, porque eu não estou conseguindo. E eu estava ouvindo aquela oração e meu coração não estava alegre com o pedido de perdão da pessoa. E eu vi o Espírito Santo de Deus perdoando aquela pessoa naquela oração. E eu falei com o meu esposo, falei, você acredita que Deus perdoou? E ele falou, perdoa você, por que não vai perdoar os outros, né? Deus perdoou, sabe por quê? Confessou. Sabe, nós não temos que fingir ser aquilo que nós não somos. Porque Deus conhece nosso coração. Não adianta eu subir aqui em cima e dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Deus sabe o meu íntimo, o meu profundo, o meu escondido. Ele sabe minha fraqueza. O ruim é que o diabo também sabe. E ele usa isso contra nós. Mas quando nós abrimos nosso coração e falamos, Deus, eu pequei mesmo. Deus, eu menti mesmo. Deus, eu errei mesmo. Eu reconheço. O Senhor, Ele ama tanto e tem tanta misericórdia que Ele nos perdoa. Mas que nós não façamos novamente aquilo que nós já havíamos feito. E aí a palavra de Deus continuando diz no versículo 14, ainda de Lucas 10, aliás, Lucas 18. Digo-vos que esse que desceu, justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus recebeu a oração do publicano, quando ele disse, eu sou pecador. Jesus, ele dependia de Deus que estava no céu. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus falando que necessita da misericórdia do Pai, porque ele era carne aqui na terra. Quando nós olhamos para Jesus no Getsemane, antes da morte em cruz, lembra que ele falou para Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Socorro. Pai, não quero passar por isso. Pai, me tira dessa prova. Pai, me poupa dessa luta. A carne dele queria não passar por aquela prova. Mas a humildade dele disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Porque ele reconhecia que ele dependia do Senhor e era necessário que ele passasse por aquilo, por amor a mim e por você. Mas Jesus sendo Senhor, você já parou para pensar que Jesus poderia não passar por aquela situação? Jesus poderia dizer, eu não vou passar. Ele poderia ter sido egoísta e pensado nele. Que ele precisava passar por aquela situação, sendo que ele não era pecador, ele não tinha feito nada de errado. Mas ele não foi. Por amor a mim e a você, pecadores que somos, ele passou por toda aquela situação para que nós pudéssemos hoje alcançar a salvação. Então, nós não podemos nos colocar numa condição de superioridade ou de prioridade, porque Jesus, que podia, não fez isso. Ele sendo Deus, ele não se usurpou ser a Deus. Ele foi humilde até a cruz. Ninguém tomou a vida de Jesus, ele deu. E a palavra diz que ele foi mudo como um cordeiro até o último momento, em prol da nossa salvação. Nada vem de nós. Tudo é na soberana vontade de Deus, no tempo dele, na perspectiva dele. E nós precisamos nos atentar a isso. Deus, ele não precisa de nenhum de nós para nada. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de mim e você.
Mas Ele conta conosco. Ele conta conosco, mas Ele não precisa de nós. O que acontece aqui, eu anotei, porque eu achei isso aqui extremamente forte no meu coração. Ele nos dá a oportunidade de exercer o dom dele, que ele colocou em nós, para que nós nos redimíssemos dos nossos erros e nos tornássemos pessoas melhores. Ele pegou uma porção daquilo que é dele e colocou sobre cada um de nós, para nós sermos pessoas melhores, para nós sermos transformados, para nós sermos moldados. Só que isso só acontece se nós quisermos. Ninguém de nós somos obrigados a fazer a obra de Deus. Quem faz tem recompensa e quem não faz tem consequência. Mas nós não somos obrigados. Nós somos convidados, nós somos escolhidos. Mas todos nós temos um ministério qual nós deveríamos exercer e com excelência, para a glória do Pai. Então esse dom que muitas vezes a gente acha que é nosso, esse dom que a gente pensa, eu faço isso bem, meu, isso não é seu. Se Deus tirar isso, não sobra nada. Se Deus tirar essa unção, não sobra nada, porque é dele. Sabe? E às vezes nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Quantas vezes nós queremos ser elogiados pelo ministério que nós exercemos, um dom que não é nosso? Quantas vezes nós queremos aplausos por aquilo que nós fazemos? Essa questão é tão complicada que nós sabemos que isso aconteceu no céu e a gente já sabe o resultado. Satanás tentou fazer isso. Satanás tentou roubar a glória de Deus. Ele foi condenado. E sabe o que ele faz? Ele tenta colocar na nossa mente todos os dias. Porque ele quer que nós vamos para o mesmo lugar que ele vai. Só que Deus não fez esse inferno para os seres humanos. Se tivesse feito, ele não teria mandado Jesus morrer por nós para que nós alcançássemos a salvação. Não é desejo do Senhor que nenhum ser humano vá para esse lugar. Só que nós precisamos exercer o nosso ministério conforme a vontade de Deus. Não apareça. Eu falo que em João 3,30 é uma lei. Nem não é um versículo, é uma lei. Que ele cresça e que eu diminua. E aí você fala para mim, mas eu não posso receber um elogio? Pode. Mas que não seja você elogiando você. Que não seja você falando sobre você. Que outras pessoas cheguem até você e digam, parabéns. Que bênção isso que você faz, mas que unção sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, mas que não seja você, que não seja eu mesma falando sobre as qualidades que eu acho que eu tenho, que não são minhas, que são do Senhor. Aí é que mora o perigo, aí é que entra a estratégia astuta de Satanás na mente do ser humano. Colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós somos bons demais. Aí é que entra a questão do egoísmo. Aí é que entra a questão de sermos dominados pela carne, não pelo espírito. E muitas vezes nós cedemos àquilo que o inimigo fala na nossa mente, porque a nossa carne quer. Mas não é da vontade de Deus. E tem outro detalhe, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Jesus, ele fala para nós nesse texto, se não estiver ligado na videira, se não for extensão de Jesus, não serve para nada. Não faz nada. Se estiver em Cristo, é árvore frutífera. Mas se não tiver, não é. E se produzir fruto, o fruto não é bom. Porque não vem do alimento, da extensão que é Jesus. E nós precisamos fortemente meditar sobre isso. Lá no versículo de número 5, Jesus diz assim, ó, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É um alerta para nós. Quando vem na nossa mente, eu vou fazer isso, eu faço aquilo, eu resolvo isso. Jesus está dizendo para os discípulos, sem mim vocês não fazem.
Então, se não tiver ligado a Jesus, se não tiver alicerçado na palavra, se não tiver em comunhão, não é da parte de Deus. E é interessante que quando nós oramos por alguém, quando nós apresentamos uma causa para Deus e nós vemos o resultado positivo, a gente fica cheio de si, né? A gente acha que a gente é alguma coisa. Gente, pode falar a verdade, você pode pensar aí com você mesmo. A gente acha, a gente fica cheio de si. Eu fiz isso, a gente se alegra. Só que não é da parte de Deus. Não é da parte de Deus, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Não foi eu e você que fizemos. Foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Nós oramos, nós exercitamos nossa fé, nós fazemos aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, mas não foi eu e você que fizemos. Deus já tinha preparado toda a situação para que você chegasse, fizesse e tivesse a resposta do alto. Deus já tinha trabalhado, Deus já tinha feito o mover dele para que tudo acontecesse conforme a vontade dele. Nós estávamos lá como servos e seguidores de Jesus Cristo, como nós somos. No versículo 7 ele diz assim, exatamente a confirmação disso que eu acabei de dizer. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Porque está ligado à videira. Porque está ligado àquele que pode todas as coisas. Não é porque eu e você queremos que aconteça, mas o Espírito Santo de Deus quer que aconteça, vai fazer o que ele quer, não é a minha e a sua vontade. Nós precisamos entender isso, para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, gente. Satanás está pegando as pessoas hoje em dia por vaidade. E vaidade é uma manifestação do egoísmo, do egocentrismo. E nós, como servos de Deus, somos alvos de Satanás. Só que ele continua dizendo, se tiver obediência à palavra, a palavra, ele está dizendo, é a Bíblia. Nós somos alicerçados. A palavra de Deus, e tem um detalhe, como eu falei antes, é para a glória de Deus. Eu vi uma ministração, um jovem falando sobre estar próximo de Deus, ele falava assim, cola com Jesus que é vitória. Cola com Jesus, que é certeza, não tem como dar errado. Jesus está falando isso aqui para os discípulos, se vocês estiverem em mim, eu estarei em vocês. É só estar próximo de Jesus. A Bíblia, ela é um manual de vida para todos os seres humanos. Graças a Deus que nós temos jovens aqui na igreja que nasceram no berço cristão. Já nasceram com os pais evangélicos e não precisaram passar por dor ou por dificuldade para chegar até Jesus. Glória a Deus por isso. Não saiam da presença de Deus, porque se vocês saírem e tiverem que voltar pela dor, é triste. Pelas situações, pelos desertos que Deus apresenta na nossa vida para que nós venhamos a Deus. Eu passei por isso. Então hoje, quando eu vejo os jovens que nasceram e crescem na presença do Senhor sem precisar passar por todo o deserto, eu alegro o meu coração. Que eles tenham um encontro com Deus sem precisar passar por todas as dificuldades que muitos de nós passamos até chegar a Deus, né? Olha o que Jesus fala lá no versículo 14. Vocês serão meus amigos. Bom, né? Vocês serão meus amigos. Se fizerem o que eu ordeno. Muita gente acha que Jesus é bonzinho demais. Jesus é cordeiro. Ele já veio como cordeiro, agora ele vem como juiz. Agora ele vem para julgar. Então, se fizerem o que eu ordeno, se seguir a minha palavra, se seguir os mandamentos bíblicos, não adianta pregar, não adianta louvar, não adianta orar, não adianta fazer boas ações, não adianta falar que tem um coração bom, se não obedecer às Escrituras. Vai ser usado, mas não será provado.
O pastor já pregou aqui tantas vezes, tantas pessoas já falaram essa ministração, que no último dia, Jesus pode dizer, né? A pessoa vai dizer, eu preguei em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fui para a igreja, em teu nome eu visitei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu orei, em teu nome eu ministrei, em teu nome eu declarei que eu era servo, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, porque não teve relacionamento, porque não teve intimidade, porque a glória não foi para Jesus, porque tudo aquilo que foi feito não foi para glorificar o nome do Pai, foi por si, porque tudo aquilo que o Senhor mandou que fizesse não foi ligado à videira verdadeira, não foi debaixo da autoridade, da direção de Deus, foi conforme a minha vontade, foi conforme a sua vontade. E nós precisamos ficar atentos, porque é uma das maiores estratégias de Satanás para tentar nos afastar da presença de Deus, perdermos as nossas salvação. Sabe o que o inimigo tem feito? Tem agido dentro das igrejas. Ele faz os cristãos achar que está tudo certo. Ele faz os crentes achar que está fazendo tudo certinho, enganando as pessoas, trazendo vaidade, trazendo egoísmo, trazendo comportamentos que são contrários à vontade de Deus. Não se engane, o alvo é a igreja. Porque para Satanás, aqueles que estão no mundo estão perdidos, ele acredita que já são deles. Então a estratégia dele é no povo de Deus. E nós precisamos ficar atentos. E Jesus já sabia que Satanás iria usar essa estratégia. E aí ele trouxe para nós esses ensinamentos. Se não tivermos ligados no Senhor, tudo vai ser em vão. Amém? Que nessa noite nós venhamos entender a ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que nós venhamos ser usados, que nós venhamos ser instrumentos do Senhor, mas que toda honra, toda glória seja dada àquele que é dono de todas as coisas. Que nós sejamos como aquele publicano na oração ao Senhor, que nós tenhamos a humildade de reconhecer a nossa fraqueza, que nós venhamos enxergar a nossa limitação, saber até onde a gente pode ir, que tudo seja feito para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que nós venhamos viver em comunidade, em unidade, na igreja, na família, no trabalho, onde nós estivermos. Que seja um auxiliando o outro no intuito de juntos alcançarmos a salvação pelo poder do nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé, eu quero te convidar para nós orarmos nessa noite. E pedirmos ao Senhor que Ele venha cancelar toda a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você o seguinte, fala com Deus nesse momento, peça perdão ao Senhor pelos seus erros, pelas suas falhas, peça ao Senhor que elimine do seu coração toda vaidade, todo egoísmo, todo egocentrismo, que Jesus venha ser o centro da nossa vida, que nós venhamos exercer o nosso ministério conforme a vontade do Pai, mas que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Declare ao Senhor que você quer ser usado, que você quer ser instrumento. Peça que o Senhor, cada dia mais, aumente a unção dele sobre a sua vida, mas que não seja para honra e glória do seu nome, mas no nome do Senhor. E que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos prepare, que Ele vai tirando a venda dos nossos olhos, e que nós enxerguemos de fato, que todo o processo, que todos os propósitos, que todas as situações que acontecem na nossa vida, que seja campanha, que seja propósito, que seja jejum, que seja oração, que seja consagração, tudo é conforme a vontade do Pai, tudo é na direção do Pai, tudo é para glorificar o nome de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante de Ti, ó Pai. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor por todos os nossos erros, pelas nossas falhas. Senhor, nós erramos sim, porque somos carne.
Senhor, nós pecamos sim, meu Deus, porque somos fracos, mas nós clamamos a misericórdia do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai nos libertando, Pai, de todo e qualquer espírito de vaidade, de todo e qualquer espírito de egoísmo, de egocentrismo. Meu Deus, que o Senhor vai cancelando, Pai, todo esse desejo, meu Deus, de ganhar a glória para nós e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Que nós venhamos lembrar todos os dias do sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Meu Deus, vai limpando o nosso coração e nosso peito nesse momento. Meu Deus, vai quebrando as armadilhas do inimigo sobre as nossas vidas. Vai jogando por terra, meu Deus, as influências malignas sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Espírito Santo de Deus, vai fazendo o teu mover, Senhor, no meio de nós. Espírito Santo de Deus, vai cancelando, vai repreendendo o teu filho. Jesus, Pai, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós te pedimos, nos fortaleça, soberano Deus e eterno Pai. Vai moldando, meu Deus, cada um de nós conforme a tua vontade. Vai ungindo e levantando os teus obreiros, Pai. Vai preparando a cada um de nós, meu Deus, que nós venhamos ter um encontro real com o Senhor. Espírito Santo, louvado e engrandecido é teu santo nome. Nós chamamos a tua presença sobre essa igreja, sobre esse povo, meu Deus, sobre os teus obreiros, sobre cada alma que está aqui dentro, Pai. Nós oramos e pedimos ao Senhor, ouça, Deus querido e amado, a oração dos teus servos, do teu povo, meu Deus. Nós colocamos toda a dificuldade nas mãos do Senhor. Nós colocamos, Espírito Santo de Deus, todas as barreiras. Nós queremos estar ligados ao Senhor, que é a videira verdadeira. Nós queremos, meu Deus, a extensão junto ao Senhor, Pai. Nós queremos ser dirigidos pela tua vontade. Nós queremos produzir frutos conforme o teu querer. Espírito Santo, vai direcionando cada um de nós. Meu Deus, usa o teu povo, Pai, onde eles estiverem, seja em casa, seja no trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós chamamos a tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero pedir os obreiros, vai caminhando dentro da igreja e vai repreendendo em nome de Jesus Cristo. Então, vai pedindo para Deus ir cancelando todo o mal sobre essa igreja, sobre essa obra. Em nome de Jesus Cristo, todos os obreiros, em nome de Jesus, todos os obreiros, na autoridade do Senhor Jesus, vai caminhando dentro dessa igreja. Vai cancelando, vai repreendendo, vai sendo cancelado, vai sendo repreendido. Todo governo maligno das trevas, toda investida do mal sobre essa obra, sobre a nossa família, sobre os jovens, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Soberano, Deus de todos os exércitos, grandioso é o Senhor, Pai. Nós colocamos essa igreja nas mãos do Senhor. Nós colocamos a nossa família nas mãos do Senhor. Nós colocamos esses jovens nas mãos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, soberano Senhor de todos os exércitos. Eu quero chamar os obreiros para nós estarmos orando aqui pelo departamento de jovens. Pode vir aqui, obreiros. Vamos orar pelo departamento de jovens. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos clamar a tua presença sobre a vida desses jovens, Pai. Essas crianças não são nossas, são do Senhor Jesus. Meu Deus, nós consagramos a vida de cada um deles, Pai, nas mãos do Senhor. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor vai repreendendo e cancelando da mente deles, Pai, toda perturbação, toda investida do maligno. Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre esses jovens. Nós declaramos, Pai, como pais e como autoridades, meu Deus, que a vida desses jovens são do Senhor Jesus. Meu Deus, que eles sejam revestidos pelo Senhor, que eles sejam guardados, direcionados, que aonde eles estiverem, Pai, que seja na escola, em casa, aonde eles colocarem a planta dos pés, meu Deus, que eles sejam guardados pelo Teu Espírito. Vai cancelando, Deus, em nome de Jesus, toda investida do mal, Senhor, sobre os teus filhos. Espírito Santo de Deus, vai fazendo a obra sobre a vida deles, Pai. Tira da mente deles todas as influências, meu Deus, pelo poder do teu santo nome. Deus querido, Deus amado, vai guardando os teus filhos, Pai, conforme a vontade e querer do Senhor. Pai, que o Senhor vai guiando os passos deles, meu Deus, e que eles sejam direcionados, guardados e revestidos pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos. Nós exaltamos, engrandecemos o teu santo nome. E te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor, louvado e engrandecido é o nome.